Primeira carta de João, capítulo 4, do 1 ao 6. Provai os espíritos. Amados, não creais a todo espírito. Por trás de toda doutrina há um espírito. Se for doutrina verdadeira, é o Espírito Santo. E se for doutrina errônea, são espíritos malignos. Mas provai se os espíritos são de Deus. O critério é isso e é bíblico, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, e eles contaminam ainda até hoje. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Como cristãos devemos saber o que o Espírito de Deus aprova. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. A encarnação de Cristo fala da cruz de Cristo, a própria razão pela qual ele veio. Isso significa que o Espírito de Deus dará sua aprovação à cruz e apenas à cruz. Qualquer outra coisa não é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Cristo veio em carne para ir à cruz. Isso refuta o erro dos gnósticos que afirmam que a carne de Cristo era maligna, tanto quanto toda a matéria que eles afirmam ser maligna. Além disso, quem quer que denigra ou até mesmo minimize a cruz de qualquer modo não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. O espírito que nega a cruz é o espírito do anticristo, do qual vós ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo. A doutrina da cruz é intrínseca ao sistema cristão. Quem não a aceita não pode ser considerado cristão, nem ser reconhecido como mestre cristão. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido. Alguns dos cristãos na época de João foram tentados a crer na doutrina que denigra a cruz, mas superaram essa tentação. Porque maior é o que está em vós. Aqui o O é maiúsculo, fala do Espírito Santo. Do que o que está no mundo, fala de Satanás. Eles são do mundo. Refere-se aos falsos mestres do versículo 3. Por isso falam do mundo. Refere-se ao fato de que a fonte de suas falsas doutrinas é do mundo. E o mundo os ouve. Isso porque os falsos mestres estão dizendo o que o mundo quer ouvir. Nós somos de Deus, aqueles que aceitam Cristo e a cruz. Aquele que conhece a Deus não ouve. Aquele que não é de Deus não os ouve. A atitude do homem em relação à mensagem do Salvador encarnado o coloca ao lado de Deus ou ao lado do mundo. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito da verdade é o Espírito Santo, que nos guia a toda verdade, que se refere a Jesus Cristo e ele crucificado. 1 Coríntios 1, 23 e 1 Coríntios 2, 2. O espírito do erro se refere a qualquer doutrina que denigre ou ignore a cruz, que é promovida por Satanás, que emprega espíritos enganadores, 1 Timóteo 4:1, e também a qualquer doutrina que diz que devemos viver pela graça, por causa da obra concluída da cruz, mas impõe a lei mosaica, a lei humana e as doutrinas criadas pela própria criatura, chamada lobo em pele de ovelha. Amém?